Deixa eu só... Aqui. Agora. Pronto. Tá aí, tá aparecendo o manual aí, jovem? Tá, né? Beleza. É porque da outra vez estava dando umas diferencinhas aqui. Obrigado, Minhos. Então, da sequência, até o capítulo 7, nós falamos dos conceitos da legislação tributária, tipos de pessoa jurídica, regimes de tributação, sistema tributário nacional e a retenção dos tributos federais, né? O capítulo 8º fala do E-Social, que é uma obrigação acessória criada pelo governo federal através do decreto 8373 de 2014. E a partir da obrigatoriedade do E-Social, a gente passa a ter a obrigação de cumprir com a entrega da EFD-REINF. Então, diz aí o artigo 1º, fica instituído o sistema de facturação digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas E-Social. Como eu disse, a parte fiscal, quando ele usa essa parte, expressão fiscal, tem a ver com os tributos federais, IR, contribuição social, PIS e COFINS. Então, por enquanto, só as informações previdenciárias e trabalhistas, né? O pessoal do departamento pessoal certamente conhece muito bem essa norma que trata do E-Social. No capítulo 9, aí nós temos a EFD-REINF, onde nós explicamos, conforme eu já coloquei no quadro aqui hoje pela manhã, né? No início da nossa fala, eu trouxe o slide da EFD-REINF, explicando como que ela funciona, e aqui está escrito direitinho o que vai constar na EFD-REINF, né? A Instrução Normativa 2043, que fala da obrigatoriedade dela, e nós continuamos com a obrigatoriedade a partir de abril, né, de 2022. Indo mais adiante, nós temos o cronograma, e aqui estamos nós. Deixa eu ir mais à frente aqui. Nós fazemos parte do grupo 4, órgãos públicos e organizações internacionais. Então, 22/4/2022, torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento de todo mês de abril de 2022. Né? Tá certo? Maravilha. Aqui mais um calendário de forma gráfica, né? Grupo 4, abril de 2022, a fase dos eventos periódicos. Então, grupo 2 aqui, ou desculpa, grupo 4, perdão, órgãos públicos e organizações internacionais. Né? Maravilha. Na sequência, nós trabalhamos, então, a retenção previdenciária, a retenção do INSS, que nos nossos treinamentos fazia parte do primeiro bloco, do bloco 1. Então, dentro da retenção do INSS, da retenção previdenciária, primeiro nós trabalhamos os conceitos dispostos na Instrução Normativa 971 de 2009, né? A Instrução Normativa 971 de 2009, ela regulamenta o que está escrito na Lei 8.212 de 91, que é a Lei Previdenciária. Né? Então, o artigo 1º vai dizer: dispõe sobre normas gerais de tributação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, e estabelecer os procedimentos aplicáveis à arrecadação dessas contribuições pela Receita Federal. Os conceitos de empregador, de empresa, né? Então, diz que empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco da atividade econômica urbana rural com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta. A Previdência, ela é bem rica em detalhes. Então, o que ela está dizendo? Ela está definindo o que é empresa. Então, toda vez que na IN a gente ler a expressão empresa, está incluída aí o empresário, a sociedade, com ou sem fins lucrativos, e os órgãos da administração pública. Então, quando a gente lê lá o artigo 112, né,
que a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra empreitada, quando ele lá usa a expressão a empresa contratante, entenda também órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta. Percebem que para a gente ter uma visão ampla da legislação tributária, a gente tem que ler as minúcias da legislação? Porque se eu trabalho, olha só fazer uma demonstração aqui para vocês. Vamos lá no artigo 112. Entenderam o que eu estou falando aqui, se é que já não entenderam. Olha lá. Artigo 112. Olha aqui, ó. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra empreitada. Aí alguém pode chegar e dizer assim, não, mas peraí, aqui está falando da empresa, aqui não está falando da Fiocruz. Fiocruz é uma autarquia, então não se aplica esse artigo à Fiocruz. Aí nós temos que voltar lá e dizer, não, se aplica sim. Olha o que diz a própria IN aqui no artigo 3º. Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta. Então, está dentro do contexto de empresa na Previdência, isso especificamente para a retenção previdenciária, a administração pública. Né? Ele diz, ó, a administração pública é a administração direta ou indireta da União, dos Estados, DF e municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações por ele mantidas. Então, vai se trabalhar bastante os conceitos previdenciários aqui. Eu fiz questão de trazer aqueles artigos que vão mostrar a implicação do cumprimento das obrigações acessórias. Então, diz, ó, a partir do artigo 46A, desculpa, vamos para o artigo 46. Constitui fato gerador da obrigação acessória qualquer situação que, na forma da lei aplicável, impõe à prática a abstenção de ato que constitui obrigação principal. Né? O descumprimento da obrigação acessória é sujeito ao infrator à multa. A partir das datas da entrega da DCTF Web, se tornar obrigatório para os contribuintes, se refere o CAPT, do artigo 2º da resolução do Comitê Gestor do E-Social número 2. Né? As referências à GFIP constantes dessa devem ser entendidas como DCTF Web, e olha quem está aqui, eventos pertinentes ao E-Social e da EFD Reinf. Então veja que a EFD, quando a gente leu a IN 1234, olha que ela está totalmente atualizada no nosso manual, em nenhum momento falou de EFD Reinf. Né? A EFD Reinf é mencionada só na legislação previdenciária, tá vendo? A partir das datas a que se refere o CAPT, as referências do manual do GFIP devem ser entendidas como referência ao manual da DCTF, do E-Social, da EFD Reinf. Ele está dizendo, olha, para a gente não ficar mudando a expressão GFIP, porque como é uma situação transitória, vai ter gente que vai continuar mandando GFIP, hoje já vão estar no E-Social, mandando DCTF Web e EFD Reinf. Então, onde estiver GFIP, entenda, para quem está no E-Social, DCTF Web, né? O próprio E-Social é FD Reinf. Então, os artigos que tratam do cumprimento da FD Reinf, todos eles eu lancei aqui, disponibilizei para vocês. Porque a IN tem 498 artigos, então é muita coisa, eu coloquei somente aqui os aspectos principais que nos interessam para chegarmos na retenção. Né? Então vamos lá agora no artigo 112, que vai estar ali na página 123 do nosso manual. Página 123. Diz aí, a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, aquele tipo de contratação que não ultrapassa 180 dias, a partir da competência fevereiro de 99, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço e recolher a Previdência Social a importância retida em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratante. Deixa eu vir para o quadro aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui no quadro.
Pronto. O que eu vou fazer agora? Vocês estão no artigo 112 da IN, certo? Eu vou dar agora a mesma sequência que eu dei à instrução normativa 1, 2, 3, 4 aos artigos da IN 971 de 2009, tá? Então, olha só. A lei 8.212 de 91 é a lei previdenciária. Então, volta e meia, a própria IN vai citar a lei 8.212 de 91. Volta e meia ela vai citar. Mas o que nos importa, como nosso objetivo é, na prática, saber se a gente vai reter ou não o INSS em qual percentual, então a gente trabalha com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 971, de 2009. Os artigos iniciais da IN vai trazer conceitos e vai falar da incidência previdenciária como um todo, né? Então, vocês têm muita ferramenta, e eu não coloquei a IN toda, eu coloquei somente os artigos, incisos e parágrafos que têm importância para chegarmos à retenção. Aquilo que não tem relação com a retenção, eu tirei. Então, você pode depois dar uma leitura, dar uma lida, né? Fazer uma leitura continuada dos artigos que estão ali mencionados, porque todos eles têm a sua importância, né? Quando for para falar da contribuição patronal da pessoa física, você vai ver lá, salvo engano, no artigo 52, 53 da IN, que ele vai falar da contribuição previdenciária sobre o pagamento de autônomo. Então, você vai ter na leitura da IN, conforme nós colocamos no manual, tudo que você precisa para entender a retenção do INSS da pessoa física e da pessoa jurídica. Da pessoa física vai estar a partir do artigo 1º, aquela parte conceitual, e depois, como eu disse, 52 e seguintes. Quando chega no artigo 112 da IN, a IN começa a falar da retenção de pessoa jurídica. Ela vai falar da retenção do INSS da pessoa jurídica. E aí nós temos a retenção alíquota de 11%, o que vai acontecer na maioria das vezes, né? Então, a contratação de pessoa jurídica para prestar serviço na forma de cessão de mão de obra, ou empreitada, né? A prestação de serviço por pessoa jurídica na forma de cessão de mão de obra ou empreitada sofre a retenção às alíquotas de 11%, na grande maioria dos casos, e as empresas com folha desonerada, 3,5%. Vocês se lembram que quando a gente estudou a desoneração da folha de pagamento, não havia ainda sido prorrogada a desoneração. Ela ia morrer em 31 de dezembro de 2021. No finalzinho de dezembro foi que houve ali a prorrogação, né? E eu já incluí no manual, com essa nova legislação, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 31 de dezembro de 2023. Então, a desoneração ganhou mais 2 anos de prazo. Então, até 2023, a empresa pode escolher ser desonerada, se ela for da área de TI, TIC, transporte e construção civil. Então, essas 3 atividades, tecnologia da informação e tecnologia da informação e comunicação, serviço de transporte e serviço de construção civil. Essas 3 atividades podem desonerar. Aí a retenção delas, a alíquota de 3,5%. Se não for desonerada, a alíquota de 11%. E como é que eu fico sabendo se a empresa está desonerada ou não? Ela me manda uma comunicação, uma declaração, e o modelo da declaração está na IN da CPRB, que está aí no manual de vocês, eu vou mostrar já já, né? E com base nessa declaração é que a gente passa a fazer a retenção
alíquota de 3,5%. Tá certo? Bom, então, a retenção ocorre quando o serviço foi executado na forma de cessão de mão de obra ou na forma de empreitada. O artigo 115, ele define o que é cessão de mão de obra e o artigo 116 define o que é empreitada. Então, artigo 115 e 116 vão trazer os conceitos. Então, cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante de trabalhadores que realizem serviços contínuos em suas dependências ou nas de terceiros. Né? Se você ler o artigo 115, ele vai dizer assim: cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros de trabalhadores que realizem serviços contínuos. E empreitada é aquela execução por obra ou por tarefa, com o objetivo pretendido por um preço ajustado. Né? Agora, basta que seja cessão de mão de obra ou empreitada para que haja retenção previdenciária? Não. Além de ser cessão de mão de obra ou empreitada, o serviço tem que estar na lista. Então, nós temos duas listas. A lista do artigo 117 e a lista do artigo 118. Quando você lê o artigo 117, ele vai dizer que sofrerá a retenção do INSS se prestados na forma de cessão de mão de obra ou empreitada os serviços ali elencados. São 6 hipóteses. 6 hipóteses. Está lá limpeza, segurança, construção civil, atividade rural, digitação e processamento de dados. Então, essas 6 hipóteses sofrem a retenção do INSS, seja o serviço executado na forma de cessão de mão de obra, seja o serviço executado na forma de empreitada. Já o artigo 118 vai trazer 24 hipóteses, onde haverá retenção somente se o serviço for executado na forma de cessão de mão de obra. Está lá, por exemplo, coleta de lixo, está lá transporte de passageiros, está lá serviços de saúde, está lá manutenção de máquina e equipamento com equipe à disposição da contratante, né? Está lá a realização de congressos, seminários, simpósios. Então, nós temos 26 hipóteses ali em que haverá retenção do INSS. E quando eu falo retenção do INSS, a regra geral é 11. Só será 3,5 se a empresa estiver desonerada. Né? Então, se o serviço executado estiver nessas listas, faremos a retenção do INSS. Marcos, o serviço até foi executado na forma de cessão de mão de obra ou empreitada, mas ele não está na lista. Ora, se não está na lista, não há a retenção previdenciária. Tá certo? Tranquilo? Então, seguindo aí a IN, né, IN 971, artigo 112 vai trazer o conceito, né? O artigo 112 fala sobre que tipo de operação haverá retenção previdenciária. Os artigos 115 e 116 trazem o conceito de cessão de mão de obra e empreitada. E os artigos 117 e 118 trazem a lista de serviços a que estão sujeitas à retenção. Aí o que acontece? Nós falamos, e isso está no manual, é evidente, o próximo artigo aí é o artigo 120, né? E na sequência... Ah, Marcos, e o 119 você pulou? Não, é porque o 119, ele vai dizer o óbvio. Ele vai dizer, a lista constante nos artigos 117 e 118 é exaustiva. A pormenorização dos itens da lista é meramente exemplificativa. Tá certo? É isso que ele vai dizer. Ou seja, só vai haver retenção do INSS se o serviço estiver elencado nesses artigos. Mas para ainda melhorar vamos dizer assim, a segurança
na informação relativa à retenção, a IN trouxe 3 artigos falando de situações onde não se faz a retenção. Então, o artigo 120, o artigo 143 e o artigo 149, esses 3 artigos aqui, falam de situações onde não há a retenção, né? Eles vão falar de situações onde não há retenção. Não há retenção previdenciária. Não há retenção previdenciária. O artigo 120 fala de 2 hipóteses, basicamente. Uma não se aplica a Fiocruz, que é quando o valor a reter for inferior a R$10. Como vocês trabalham com SEAF, sobre qualquer valor, vocês fazem a retenção previdenciária. A segunda hipótese é pagamento a sócio. Quando quem está realizando o serviço é o sócio da pessoa jurídica, ele apresenta uma declaração e, atendidos os requisitos do artigo 120, ele não sofrerá retenção. Né? Então, o artigo 120 fala do sócio. O artigo 143, ele vai trazer 16 hipóteses em que vai ficar evidente que não há retenção quando o serviço for mais de natureza intelectual. Então, ele fala lá de consultoria, de assessoria, ele vai falar de algumas atividades na área da construção civil, que não sofrem a retenção previdenciária, como fornecimento de concreto usinado, de massa asfáltica, fundações especiais, a construção de pontes, estradas, a locação de caçamba, locação de máquinas e equipamentos sem utilização de mão de obra, né? Então, o artigo 143 vai trazer 16 hipóteses onde não haverá a retenção previdenciária. E o artigo 149 vai trazer mais 7 hipóteses onde não haverá retenção. Então, olha só. O 120, nós vamos ter 2 situações, sendo que uma delas não se aplica a Fiocruz. O 143, nós vamos ter 16 hipóteses, todas se aplicam a Fiocruz, e o 149 vai trazer 7 hipóteses, né? Dentre elas está pagamento para sindicato ou aos GMOs, o pagamento à pessoa física que tem uma retenção diferenciada, né, como nós estudamos. Vai ter lá transporte de cargas, que não sofre a retenção, pagamento à entidade beneficente de assistência social, né? Olha aí, ó. O Tico e o Teco falhou aqui, tem. Vamos lá, para não perder aqui a 149. Isso. A empreitada realizada nas próprias dependências da contratada, né? E, finalmente, a contratação de obra de construção civil na modalidade empreitada total e empreitada parcial, né? Dentro desse artigo 149, a gente deu bastante destaque ao item empreitada total e empreitada parcial. Então, vamos puxar aqui esse assunto, justamente seguindo aí a sequência dos artigos. A gente colocou lá, olha, gente, quando se fala de contratação na modalidade empreitada, o inciso 7º do artigo 149 vai dizer, olha, se for empreitada total ou parcial, e se estivermos falando de obra de construção civil, acréscimo ou reforma, o que vai acontecer? Não haverá retenção previdenciária.
Quando a Fiocruz vai construir a fábrica agora de vacina, ou está construindo, toda obra que vocês contratarem na modalidade empreitada parcial ou total, não haverá a retenção previdenciária. Quando se fala de obra de construção civil, estamos falando de construção. Quando falamos de acréscimo, é o aumento, ampliação. Quando falamos de reforma, o próprio nome já está dizendo, né? A unidade imobiliária estava sem condições de uso, a gente faz uma reforma para que ela esteja em condições de ser utilizada. Então, obra de construção civil, acréscimo e reforma. Agora, e o serviço de construção civil? Serviço de construção civil, esse sofre a retenção normal. E aí eu citei como exemplo de construção civil a manutenção, a instalação e a pintura. Então, lógico, quando a gente fala de manutenção, de instalação e pintura, tudo isso, gente, ligado a imóvel, a bem imóvel. Não estamos falando de bem móvel. Tá certo? Não estamos falando de bem móvel. Estamos falando de bem imóvel. Então, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, manutenção construtiva, manutenção predial, tá certo? É um serviço de construção civil. Portanto, seja ele realizado na forma de cessão de mão de obra, seja realizado na forma de empreitada, sofre a retenção previdenciária, né? Instalação elétrica, instalação hidráulica, né? Sofre a retenção do INSS se executado na forma de cessão de mão de obra empreitada. E a pintura sofre retenção de INSS por ser um serviço de construção civil, seja ele executado na forma de cessão de mão de obra, seja ele executado na forma empreitada. Quem que no âmbito da construção civil não vai sofrer retenção previdenciária? A obra de construção civil, o acréscimo ou a reforma, na modalidade empreitada parcial ou total, né? Então, no âmbito previdenciário, é importante que a gente saiba os casos em que haja retenção e os casos em que não há retenção, né? Muito importante a gente fazer essa distinção. Como é que eu fico sabendo os casos que tem retenção? Artigo 117, 118 da IN. E os casos que não tem? 120, 143, 149. É uma pena que não foi na sequência, né? Então, existe uma lógica legislativa que impediu o legislador de tratar desses assuntos na sequência. Então, você vê lá, né? Você vê o conceito de cessão de mão de obra no 115, empreitada no 116, aí vê as retenções no 117, 118, não retenção no 120, aí de repente pula para o 149, 143. Né? Então, quem não lê a legislação toda não consegue ter essa visão ampla, né? E não consegue ter essa visão detalhada para definir e encontrar os assuntos onde eles estão. O meu trabalho é fazer isso para facilitar a vida de vocês. Então, o manual foi concebido justamente para facilitar o dia a dia de vocês e fazer com que vocês multipliquem e a informação fique disseminada, né? Então, ora, isso vai fazer, acredito que já tem feito, com que se reduza o número de consultas ao pessoal da área contábil fiscal. Porque hoje, eu que estou aqui operando, não importa onde eu esteja, eu tenho condições, plenas condições, de fazer, sem necessariamente ficar consultando pessoalmente o servidor A, B ou C. Se eu sou da área de consultoria e alguém me liga perguntando alguma coisa, e eu tenho o manual, eu vou dizer, olha, fulano, dá uma lidinha no manual na página tal que você vai encontrar isso. Vocês todos sabem, eu acredito que já mencionei isso aqui, eu fui da IOB durante muitos anos. Eu, na verdade, iniciei minha carreira profissional depois de trabalhar com a minha família, a partir ali com os 17 anos, eu comecei a trabalhar na IOB e eu fui crescendo na IOB e me tornei consultor, e fui consultor por muitos anos na IOB. E a gente tinha o hábito e a obrigação de sempre que ao responder uma pergunta, a gente tinha que informar, ao responder a pergunta, a gente tinha que informar onde que estava aquela informação no boletim. Então, por exemplo, se alguém
vamos supor que eu estivesse trabalhando na IOB e você me liga para tirar uma dúvida sobre retenção previdenciária. Aí você vai perguntar assim, Marcos, rapaz, eu estou querendo saber aqui se a gente retém ou não retém. Eu contratei uma obra de construção civil na modalidade empreitada total. Tem que reter INSS? Aí eu iria responder assim, seu fulano, olha só, lá no artigo 149, inciso 7º, da IN 971 de 2009, a Instituição Normativa Previdenciária, vai estar sendo dito que não há retenção quando você contratar a obra na forma da modalidade empreitada total ou parcial. O senhor vai encontrar esse assunto no nosso Manual Fiscal Tributário, lá na página, aí eu citaria a página onde vai estar o assunto. Então, se eu pegar aqui agora, onde é que vai estar isso aí no manual de vocês? Ó, vai estar lá na página, aqui, ó, vai estar lá na 137. Então, eu responderia, olha, não tem a retenção conforme disposto no artigo 149, inciso 7º, na página 137 do nosso manual. Dá uma lidinha lá, por favor. Poxa, a primeira vez que ela está tirando dúvida. Na segunda vez, ela me pergunta a mesma coisa. Eu já vou perguntar assim, escuta, você leu o Manual Fiscal Tributário? Porque, veja, o Manual Fiscal Tributário está aí para você ler. Não é para você ficar agora toda duvidazinha que tem, deixa eu ligar para tirar dúvida. Não, é. Você tem um manual para quê? Estou com dúvida. Deixa eu aqui no manual. Né? Eu também, gente, preciso de consulta muitas vezes. Às vezes eu procuro um assunto, procuro um tema, e eu não consigo, assim, encontrar a solução para aquele problema. Aí sim, numa situação em que eu não consigo, de fato, já pesquisei, já li, já estudei, já comparei, aí sim eu faço uma consulta numa empresa de consultoria ou coisa do gênero que nos presta assessoria aqui. Mas eu confesso que para eu fazer uma consulta, olha, vai ser bem difícil. É assim, caso raro, 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 raro. Tem que ser uma coisa assim que envolva jurisprudência, né? Por exemplo, agora mesmo, recentemente, e nós até discutimos isso no curso, quando a gente falou de retenção, se nós vamos aceitar que as empresas que estão abatendo da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS. Vocês sabem que o Supremo, desde março de 2017, definiu que o ICMS não compõe mais a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, abrindo parênteses. Vamos imaginar que a empresa emitiu uma nota de venda no valor de R$100 mil. Venda de mercadoria de R$100 mil para a Fiocruz. Tributos federais, vamos reter 5,85 de 100, ponto. Ele lá vai pagar 5,85 de 100? Não. Ele vai pagar imposto em renda e contribuição social a partir de 100. Porém, PIS e COFINS ele não vai pagar sobre 100. Ele vai pagar sobre 100 menos o ICMS. Se o ICMS tiver a alíquota de 18%, por exemplo, ele vai pagar PIS e COFINS sobre 82 mil e não sobre 100 mil. Então, a apuração da empresa mudou, mas a nossa retenção não. Então, se eu estou com dúvida, a norma não está clara, aí eu vou procurar na jurisprudência e num caso ou outro eu tenho parceiros, colegas que também trabalham na área, que de tempos em tempos a gente senta para discutir determinados assuntos, aí eu tiro dúvida com eles, para a gente chegar num denominador comum. Né? Então, para eu chegar a consultar alguém, é porque eu já esgotei todos os meus meios de pesquisa. Tá? Então, assim, procurem usar o manual no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, que vocês vão ver que, assim, o volume de dúvida vai diminuindo, né? Você vai economizar tempo, porque não vai ter que ficar ligando, né? E muitas vezes sobrecarregando um departamento ou outro com tanta dúvida. Então, só realmente buscar uma informação além se você tiver pesquisado, tiver estudado o manual e não tiver conseguido resolver a questão. Né? Então, sempre que você
for mostrar para alguém a resposta a um questionamento, a uma dúvida, cite o artigo, o dispositivo e o manual fiscal tributário, se for possível, como eu fiz agora, informando lá a página, né, do manual onde a informação está disposta. Ok? Ok. Então, depois que nós estudamos os casos em que não há retenção, nós trabalhamos a composição da base de cálculo do INSS na nota fiscal da pessoa jurídica. Né? Então, o que vai acontecer? A gente tinha parado lá no artigo 120, não foi? Acabei de falar aqui, o 120, aí a gente deu um salto para o 143. Aí a gente volta lá para onde está o artigo 120 e estudamos 3 artigos muito importantes. O artigo 121, artigo 121, artigo 122 e artigo 123. Deixa eu colocar logo aqui o 124 também. Bom, o artigo 121, ele vai falar da prestação de serviço com aplicação ou emprego de materiais ou equipamentos. Então ele vai dizer assim, olha, na prestação de serviço, com aplicação de material e uso de equipamento cujos valores estejam no contrato e na nota fiscal, abate todo o valor. O artigo 121 vai dizer isso. Olha, na prestação de serviço com aplicação de material e uso de equipamento, se o valor do material e do equipamento estiver no contrato e o valor do material e do equipamento estiver na nota, abate integralmente o valor do material e equipamento. Imaginemos que eu tenho uma nota fiscal aqui, onde o serviço seja 100 mil. Total da nota, 100 mil. Aí ele diz assim, ó, material 60 mil, equipamento 20 mil. Se o contrato estiver dizendo que ele vai gastar 60 mil de material e 20 mil de equipamento, a base de cálculo pelo artigo 121 é 20 mil reais. Eu vou reter INSS sobre 20 mil reais. Por quê? Porque o contrato, olha aqui, ó, o contrato e a nota fiscal previu os valores. Quando prevê os valores nos dois, eu vou abater integralmente o valor do material e equipamento. Tá certo? Agora, muito dificilmente o contrato vai trazer os valores de material, né? no próprio contrato e na nota. Pode acontecer? Pode. Mas não é tão comum. Agora, tem uma segunda forma de contrato. Artigo 122. Ele vai dizer assim, ó, se o contrato prevê o uso de equipamento e material, mas não fala os valores, ó, 122 não traz valores no contrato. Então, eu leio lá o contrato, está dizendo assim, prestação de serviço X com utilização de equipamento e material, ponto. O prestação de serviço X com aplicação e utilização de material e equipamento conforme planilha anexa. Eu vou lá na planilha, está dizendo material tal, equipamento tal. Não vai dizer o quê? Os valores. Aí o valor aparece na nota.
quando isso acontece, nós temos um limite em que a base de cálculo tem que ser, no mínimo, 50%. Ora, se eu coloquei 80 em cima de 100, pelo 122, então aqui pelo 121, a base 20 mil. Pelo 122, a base de cálculo seria aqui 50 mil. Por quê? Porque o que ele colocou de material e equipamento foi maior do que 50% do total da nota. Né? E o artigo 123, ele vai falar: o contrato não trata de material. O contrato não fala de material. Então ele diz lá, prestação de serviço X. Ele não falou nada de material. Mas falou de equipamento. Ou não falou de equipamento, mas o equipamento é inerente. Né? Não fala nada de material. Mas o equipamento está aqui e é inerente. Qual vai ser a base de cálculo aqui pelo 123? A base de cálculo aqui vai ser 80 mil. Por quê? O material ele não vai poder abater nada. Porque para poder abater material tem que dizer no contrato. E o contrato não fala nada de material. Agora, equipamento precisa falar no contrato? Não. Se o equipamento utilizado é inerente, eu posso abater o valor do equipamento desde que ele não ultrapasse 50%. Como aqui não ultrapassou 50%, é 20 mil, então a base de cálculo é 80 mil. Max, se não tivesse equipamento? Se não tivesse equipamento, a base seria 100 mil. Então, quando a gente fala de pagamento de nota fiscal, de prestação de serviço, na forma de cessão de mão de obra ou empreitada, e lá nós tivermos a aplicação de material e uso de equipamento, temos que ver o que está escrito no contrato. Se no contrato ele fala os valores do material e do equipamento, na nota ele colocou o valor do material e equipamento, eu abato integralmente o valor do material e do equipamento. Vou reter 11% sobre 20 mil. Ou se a empresa estiver desonerada, vou reter 3,5% sobre 20 mil. Agora, se no contrato ele prevê material, mas ele não conseguiu no contrato dizer os valores. Volume grande de material, né? Ele não consegue dizer os valores do material. Ele põe uma listagem, ou ele só cita que vai usar material. Aí, neste caso, eu vou reduzir a base de cálculo, desde que ela não ultrapasse 50 mil, 50%. Como ele aplicou 80 mil, então a base aqui, 50 mil. Na terceira hipótese, eu fui lá no contrato, ele não fala nada de material. E ele colocou na nota o material de 60 mil e o equipamento é inerente, 20 mil. Então, o material eu não posso abater da base de cálculo, ele não falou nada, mas o equipamento eu posso abater. Então, a base de cálculo passa a ser 80 mil. Se não tivesse equipamento, a base de cálculo seria 100 mil. Tá certo? Artigo 121, 122 e 123 da IN 971. O 124 vai falar de vale transporte, de vale refeição ou vale alimentação. Então ele vai dizer, olha, a empresa também pode abater da base de cálculo da retenção previdenciária os valores referentes ao vale transporte, vale refeição e vale alimentação fornecidos. Né? Então, além do material e equipamento, ainda pode abater esses valores. Tá certo? Tranquilo? E se a empresa for do Simples? A gente fechou dizendo, olha, se a empresa for do Simples, sendo ela do anexo 4º, quais são as empresas do anexo 4º? Aquelas que executam obra de construção civil, limpeza, segurança e vigilância. Então, se ela faz segurança e vigilância, limpeza e construção civil, sofre retenção do INSS, a empresa do Simples. Se ela executa outros serviços que não sejam esses, então não há que se falar em retenção para a empresa do Simples. Somente nessas 4 hipóteses que estão previstas no artigo 191 da IN e que fazem parte do anexo 4º da própria lei complementar do Simples. Tá certo? Deixa eu ir para o manual com vocês, projetar ele na tela, para vocês verem a sequência lógica do que eu
acabei de demonstrar aqui no quadro. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, na página 123, falando sobre a retenção de pessoa jurídica, em que situações que vai ocorrer na cessão de mão de obra ou empreitada, né? Aí, trouxemos os artigos 115 e 116 que dão o conceito de cessão de mão de obra empreitada. 117 traz a lista de serviços sujeitos à retenção, seja o serviço executado na forma de cessão de mão de obra ou empreitada, e o 118 somente se o serviço for contratado na forma de cessão de mão de obra. 120 vai trazer aquelas hipóteses em que não há a retenção, né? Caso de valor inferior a R$10, que não se aplica a Fiocruz, e contratação de pessoa jurídica cujo serviço seja executado pelo sócio. O 121, que nós acabamos de mencionar, fala da base de cálculo. Quando o valor do material e equipamento estiver no contrato e na nota, abate integralmente. Limitou em 50% porque o valor só está na nota, não está no contrato. Se for serviço de transporte de passageiros, a base é 30%, limpeza hospitalar 65%, demais tipos de limpeza, a base no mínimo 80%. E o 123, caso não haja informação de material no contrato, a retenção será sobre o valor total da nota fiscal, mesmo que ele tenha discriminado o material da nota. O 124 fala de vale transporte e vale refeição, né? Custo de alimentação e fornecimento de vale transporte. O 126 vai falar da informação da retenção na nota, 127 subcontratação. E o 129 fala do prazo de recolhimento. Depois a IN vai trazer algumas questões relacionadas a órgão da administração pública, né, quando usa CIAF, já mencionamos isso. Obrigação da empresa contratada, o que ela deve fazer, né, para atender às exigências da IN. As obrigações da Fiocruz, quando contratar essas empresas para prestar serviço, né, arquivo de documento, essa coisa toda. Lá no 143, como vimos, as 16 hipóteses onde não há retenção. O 149, hipótese onde não há retenção. E a ênfase que a gente deu aqui foi a obra de construção civil, reforma ou acréscimo. E aí temos um salto lá para o 191, para tratar da empresa do Simples. Essas informações, como eu disse, informações que podem enriquecer o nosso vocabulário, né? Aqui na página 144, nós temos a questão da MEL-EPP. As MES e EPPs optantes pelo Simples Nacional, que prestaram serviço mediante cessão de mão de obra empreitada, não estão sujeitas à retenção. Exceto, esse segundo, a MEL-EPP tributada na forma do anexo 4º da Lei Complementar 123. E as empresas do anexo 4º são aquelas que eu mencionei: construção civil, limpeza e vigilância. De informação adicional para vocês, como eu disse, né? Enriquecendo o nosso vocabulário em matéria de retenção previdenciária. Na página 150, temos o anexo 7º, que vai explicar quando que numa operação a gente tem obra de construção civil. Quando numa operação a gente tem serviço de construção civil. Então, a relação de quinais, ele vai dizer, construção é obra, pintura é serviço, né? Construção é obra. Aí vem
página 153 do manual, ó, construção de barragem, construção de estação em rede de distribuição de energia elétrica é obra. Já a manutenção de rede de distribuição de energia elétrica é serviço. Então, esse anexo vai dizer os casos na construção civil, quando que é obra e quando que é, né? O anexo 8º traz questões relacionadas à obra de construção civil. E o capítulo 12 vai trazer a desoneração da folha de pagamento. E aqui já está atualizado, olha aí, ó. Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos os descontos incondicionados e vendas canceladas, em substituição a INSS sobre a folha, as empresas de pré-serviço TI e TIC, as empresas de transporte e de construção civil, né? Na sequência aí, ó, trazemos a IN 2053, que vai falar da obrigatoriedade da declaração. Então, a CPRB, a retenção previdenciária vai ser feita a alíquota de 3,5%, e ela vai ter que apresentar a declaração conforme está na página 171. De que ela está desonerada, que ela fez a opção pela... Tá certo? Então, aqui a gente teve... caminhamos até aqui. Deixa eu puxar aqui. Isso. Caminhamos até aqui. Ah, tá joia. A Beatriz está pedindo para tirar foto. Claro. Vamos tirar foto de todo mundo, sim, claro. Né? E a Lutz também de dar uma palavra a todos no final. Sem problema, Lutz, tranquilo. Eu vou dar um intervalo, um rápido intervalo agora de 10 minutinhos, né? A gente concluiu o INSS, aí eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos, nós voltamos são 2h58, então 3h08 nós retornamos. Aí vamos falar do ICMS e do ISS, eu faço o fechamento e transmito aí para... Quer aproveitar? A gente podia aproveitar então agora, Beatriz, e tirar foto, né? Aproveitar que já está todo mundo aqui. O que é que você acha? Pode ser agora. Então vamos tirar foto, gente? Aí, Beatriz, está contigo. Vou só aguardar entrar todo mundo aqui, que aí eu tiro. Tá. Você me fala quando todo mundo estiver aí. Então, o pessoal aparece aí. Eu já estou aqui também. Sorria, por favor, sorriam, né? Assim até. Tá aí a turma que eu estou vendo aqui, o Carlos Eduardo, a Lourdes. Deixa eu ver quem mais que... É muita gente, né, rapaz? Eita, pô, bonito, hein? Já fez a foto? Rapaz, olha aí. Eita, nós bonito, hein? Já fiz sim, Marcos. No Maravilha. final, eu só vou mandar a lista de presença e avaliação, tá? Mas só depois que terminar. Tá, jóia. Maravilha. Vamos para o intervalo agora. Então, 3h08, 3h10 a gente retorna, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Maravilha, meu povo. Vamos que vamos. Bom, vou projetar aqui agora o nosso manual mais uma vez, onde nós estávamos. Olha só. Então, aqui, capítulo 13 é o capítulo do ICMS. Esse capítulo a gente inseriu no nosso manual porque a gente tratou das questões relacionadas ao ICMS para não confundirmos os casos em que há prestação de serviço com aplicação de material e fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. E também para a gente estudar a metodologia do ICMS. Mas aqui o nosso objetivo foi mostrar como se apura o ICMS. Até porque não se fala em retenção. Então aqui eu coloco bem claro. O objetivo do presente capítulo é apresentar a famosa Lei Candir que criou o ICMS na esfera nacional. Não há previsão legal para que se faça retenção de ICMS, nos termos das retenções dos tributos federais, INSS e ISS. Uma das razões para que essa retenção do ICMS não ocorra é dada pela sua natureza não cumulativa. O único caso conhecido de retenção do ICMS na fonte se dá no DF, pelo decreto 33.029 de 2011, para os casos de serviço de comunicação prestado por pessoas jurídicas não inscritas no DF como contribuintes do imposto. É o único caso. Então, salvo esse caso, não há que se falar em retenção do ICMS. Então, a gente estudou a tributação do ICMS pela Lei Complementar 87 de 96. Então, o capítulo 13 ele é informativo para vocês, tá? Ao final da Lei Complementar, eu trouxe o decreto 33.029 que fala da retenção do ICMS no serviço de comunicação prestado por quem não é do Distrito Federal ao Distrito Federal. Isso é muito raro de acontecer, tá, gente? Muito raro. Então, isso só valeria, no caso, para Fiocruz de Brasília. Para as demais, não há que se preocupar em retenção do ICMS. Né? Coloquei aqui o convênio 40, que trata da isenção dos produtos farmacêuticos utilizados aí como benefício para a Fiocruz, né? Atendidos os requisitos quando esses produtos forem destinados aos próprios órgãos da União, né? No caso, o Ministério da Saúde, nós temos aí a isenção, mas nós também estamos na expectativa de conseguir a completa imunidade da Fiocruz. E o convênio 93, que falou do DIFAL, que a gente explicou bem também a diferença entre o diferencial de alíquota, que é aquilo que a gente paga quando compra uma mercadoria para o imobilizado, e o DIFAL, que é a diferença de alíquota quando a gente vende para outro estado da federação. Né? Então, são informações relacionadas à turma do ICMS. O capítulo 14 aí traz o ISS, e aí nós temos a retenção do ISS, considerando todas as informações aqui elencadas. Primeiro falamos do princípio da territorialidade, né? E as perguntas que nós temos que responder para entender o ISS. De onde? Local de onde o documento fiscal é emitido. Para onde? Onde o serviço foi tomado. Serviço da regra, artigo 3º da Lei Complementar 116. Serviço de exceção. Retenção por responsabilidade universal, artigo 6º, né? E retenção por substituição tributária também, artigo 6º. A responsabilidade universal vai estar no parágrafo 2º e a substituição tributária no próprio caput do artigo. E aí trouxemos a Lei Complementar 116. Eu vou aqui para o quadro, então, para a gente demonstrar aqui a retenção do ISS. Né? Então, quando estudamos o ISS, eu falei que o grande desafio era responder essas perguntas. De onde é o serviço e para onde é o serviço? Se o serviço é da regra ou se o serviço é da exceção. Né?
Então, isso daqui está no artigo 3º da Lei Complementar, que fala de domicílio fiscal. Aqui é para saber onde o ISS é devido. Então, se o serviço é da regra, ele é devido no de onde. Se o serviço é da exceção, ele é devido no para onde. Então, por exemplo, uma empresa de São Paulo prestando serviço em Recife. Se o serviço for uma consultoria, que é da regra, o ISS será devido onde? Em São Paulo. Se for um serviço de limpeza, que está na exceção, o ISS vai ser devido onde? Em Recife. Então, quais são os serviços da exceção? Nós vimos que existem 20 hipóteses de exceção lá no artigo 3º. Construção civil, limpeza, vigilância, transporte, né, de natureza municipal. Então, todos os serviços de exceção, o ISS será devido onde o serviço foi prestado, no para onde. E os demais, que fazem parte da regra, o ISS será devido no local da emissão da nota, né, no de onde. Então, a gente trabalhou bastante isso. O artigo 1º, então, o domicílio fiscal, a gente trabalhou no artigo 3º. Aí, no artigo 1º da lei, eu falei, olha, pelo artigo 1º, vamos dar uma olhada na lista de serviços. E pela lista de serviços, nós vamos saber quando numa operação a gente vai ter só ISS e quando a gente vai ter só ISS, só ICMS e quando teremos ambos, né? Então, ao ler a lista, a gente percebeu, por exemplo, serviço de informática é só ISS, serviço de saúde é só ISS, construção civil é só ISS, mas se tiver material aplicado e os serviços forem aqueles constantes nos itens 702 e 705 da lista, a gente pode abater o material da base de cálculo. E cada município vai disciplinar, né, se vai ter um limite com relação ao material ou se a empresa deve apresentar a nota do material que ela aplicou na execução do serviço. Vimos casos de manutenção de bem imóvel, que é só ISS, e comparamos com a manutenção de bem móvel, que são os dois, ISS e ICMS, né? Falamos de serviços do tipo confecção de chaveiro, carimbo, sinalização, visualização, banners, né? Visualização visual, banners, adesivos e congêneres, que é só ISS, né? É a prestação de serviço com aplicação de material. Então, pela lista, a gente fica sabendo quando que tem só ISS, quando que tem ICMS e quando que temos ambos, né? Então, o artigo 1º da Lei Complementar 116 fala dos casos em que vai ter só ISS, só ICMS ou ambos, e aí vai remeter à lista. O artigo 3º fala do domicílio fiscal, onde o ISS é devido, né? Onde o ISS é devido. E o artigo 6º é quem vai falar, o artigo 6º é quem vai falar da retenção. Aí a gente viu que pelo parágrafo 2º, nós temos a retenção por responsabilidade universal, que está lá no parágrafo 2º. São 3 hipóteses, onde a gente vai ter que reter e recolher o ISS para o local onde o serviço foi prestado. Está no parágrafo 2º, é para onde o serviço foi prestado. Está lá limpeza, está lá vigilância, está lá construção civil. Então, se aqui eu tivesse contratado limpeza, aí eu estou lá, vamos supor que eu estou em Fortaleza, contratei a empresa de São Paulo que executou o serviço em Recife. Eu tenho que reter e recolher o ISS para Recife de limpeza. Por quê? Porque limpeza está no parágrafo 2º do artigo 6º. Então, eu faço a retenção por responsabilidade universal. A lista de serviços que está no parágrafo 2º do artigo 6º, eu retenho por responsabilidade universal
e recolho para o município onde o serviço estiver sendo prestado. Já o caput do artigo 6º, o caput, ele vai dizer assim, ó, os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão criar a substituição tributária. Então, a substituição tributária, ela é opcional. Aí nós falamos da substituição tributária nas operações internas, ou seja, na grande maioria das capitais, a Fiocruz ela é substituta tributária. Então, em Brasília, em Goiânia, em Recife, em Salvador, a empresa é do seu município, executou serviço para você mesmo, na Fiocruz você retém o ISS. Já a Fiocruz no Rio de Janeiro não é substituta tributária. Então, a empresa do Rio de Janeiro que presta serviço para a Fiocruz do Rio de Janeiro não precisa reter ISS. Né? Então, quem é de dentro do Rio não sofre retenção. Agora, o dilema ficou, a gente discutiu bastante, na substituição das operações com outros municípios, ou seja, empresas de fora que vêm executar serviço dentro do nosso município. Com isso, os municípios criaram um negócio chamado CEPOM, lembram? Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios. Ocorre que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, foi suspensa a exigência do CEPOM. E eu tenho tido informação, já de alguns colegas, que, por exemplo, no Rio, a informação que eu tenho é que não consegue mais se fazer cadastro no CEPOM, tendo em vista, né, que essa decisão do Supremo ela teve efeito erga omnes. Né? Então, já não há mais cadastro do CEPOM. Nem em São Paulo, com certeza, não há mais. No Rio, eu só tive a informação, não cheguei a constatar. Né? E nos demais municípios, essa regra de criar CEPOM, SEMI, lá em São Luís, Maranhão, né? RANFES, em outros municípios, ela, vamos dizer assim, se tornou inconstitucional. Portanto, empresa que vem de fora prestar serviço no nosso município, se esse serviço for da regra, não há que se falar em retenção. Então, eu vou ao Rio dar um treinamento, se eu sou de Brasília, o Rio não vai descontar ISS. Tá certo? Eu vou em Recife dar um treinamento, ora, não há que se falar em retenção do ISS. Pelo menos, essa é a decisão do Supremo. Pode ser que o seu município, né, ainda esteja exigindo a cobrança do CEPOM. E aí você tem que acompanhar isso, se realmente vai manter essa exigência ou não, embora ela seja uma exigência incondicional. No Distrito Federal, nós não temos CEPOM, nós temos o cadastro mesmo. Então, até coloquei no manual a lei que fala da obrigatoriedade do cadastro. Então, quem vem de fora executar serviço em Brasília tem que ter o cadastro. Se não tiver, sofre a retenção aqui em Brasília. Aí a empresa vai correr o risco de pagar 2 ISS? Vai, mas aí ela é quem vai ter que buscar os meios administrativos ou judiciais para não ter que sofrer essa retenção. Falamos que a alíquota mínima do ISS é 2 e a alíquota máxima é 5. Então, entre 2 e 5, o município pode regular o percentual. Se a empresa for do Simples, ela informa o percentual a que ela está sujeita. Né? Se ela não informar, a gente aplica a alíquota maior, que é a alíquota de 5%. Certinho? Deixa eu compartilhar com vocês, então, o nosso manual. Mais uma vez. Olha lá. Da lei, né? Na página, deixa eu confirmar aqui, página 197, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência dos municípios do DF, tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa
ainda que esse não se constitua como atividade preponderante do prestador. Já já a gente vai na lista. O parágrafo segundo foi quem falou que se a lista não falar nada de ICMS, só vai ter ISS. Então ele fala, os serviços mencionados na lista não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, salvo as exceções expressas na lista. Então, quando tiver ICMS, a lista vai dizer. O terceiro trouxe o domicílio fiscal. O serviço considera-se prestado e imposto devido no local do estabelecimento prestador, que foi o de onde para onde que eu coloquei aqui no quadro. Ou na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25, vocês sabem que 2 foram vetados e 3 estão suspensos pelo Supremo, quando o imposto será devido no local. Então, os 20 primeiros incisos aqui são serviços da regra, né? Desculpa, perdão. Os 20 incisos aqui, primeiros, são serviços da exceção. Então, quando o serviço vem do exterior, cessão de andaime, execução de obra de construção civil, né? Edificações em geral, limpeza, né? Execução de decoração e jardinagem, florestamento, vigilância, tá vendo? Serviço de vigilância, serviço de diversões, lazer, entretenimento, fornecimento de mão de obra, até aqui porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário. Os incisos 23, 24 e 25 estão suspensos pelo Supremo, né? O artigo 6º, por sua vez, foi quem trouxe a retenção do ISS. O artigo 6º, como eu demonstrei ali no caput, está falando da substituição tributária, que é criado pelo Código Interno do município, e o parágrafo 2º vai falar da responsabilidade universal naquelas 13 hipóteses aqui elencadas. Ó. Nessas 13 hipóteses, eu tenho que reter e recolher o ISS para o município onde o serviço foi prestado. Né? O sétimo fala da base de cálculo, e a gente citou que somente nos itens 702 e 705 o material pode ser abatido da base de cálculo. Aí eu coloquei aqui uma decisão do Supremo dizendo que em alguns municípios eles não admitem que o material aplicado na base de cálculo da construção civil sejam abatidos, mesmo sendo itens 702 e 705, porque houve uma interpretação de que somente quando o material é produzido pelo próprio prestador do serviço é que poderia abater da base de cálculo. Né? Então, eu trouxe essa informação para vocês saberem, caso algum município ou outro não permita que o material seja abatido da base de cálculo, está aqui a fundamentação jurídica para isso, tá? É algo relativamente recente, e muitos municípios têm se utilizado desse entendimento do Supremo para não abater o material da base de cálculo, tá? Fala das alíquotas, né? O artigo 8º fala da alíquota máxima de 5%, o artigo 8º a alíquota mínima de 2%. Na sequência, a lista de serviços, né? Quando tem ICMS, ele fala, como lá no caso do item 109, ele falou que o serviço de acesso condicionado, no caso dos streamings, tem ICMS, mas o serviço de internet, ISS, né? Serviço de pesquisa e desenvolvimento, o item 4, serviço de saúde, que é serviço hospitalar, né? Só ISS. O item 5, serviço de medicina veterinária, também só ISS. Item 6, cuidados pessoais. Quando chegou no item 7, é que começou a aparecer a questão do ICMS com mais frequência, né? Então, o item 702 e 705 está falando de obra de construção civil e reforma, e ele diz, exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Então, o Supremo está confundindo essa redação com o artigo 7º. Isso está causando uma confusão muito grande. Tem um município que está se aproveitando dessa interpretação para não permitir que material seja abatido da base de cálculo nessas duas hipóteses. Nas demais hipóteses, já não pode mesmo, tá, gente? Em nenhum momento no ISS o material aplicado pode ser abatido da base de cálculo, salvo nessas duas hipóteses, 702 e 705. Né? Então, a gente estudou toda a lista, né? Tá aí a lista completinha, são 40 itens, aproximadamente
225 itens. O item 13, por exemplo, quando a gente falou de gráfica, né? Produtos gráficos que vão ser utilizados, só ISS. Se porventura a gente fosse fazer um produto gráfico para revender, aí teria ICMS, né? Uma caixa de uma vacina que a gente mande fazer na gráfica para vender a vacina. Aí seria tributado pelo ICMS, né? 14, que a gente falou de manutenção de bem móvel, que é tributado pelos dois, ISS e ICMS, né? A gente comparou o 1401, que é manutenção de bem móvel, com o 710, que é a manutenção de bem imóvel. Lembram? Ó, limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Ele não fala nada. Então, manutenção de bem imóvel é só ISS. Agora, 1401. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção. Ok, de novo a palavra manutenção. E conservação de quê? Máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. Está falando de bem móvel. Neste caso, manutenção de bem móvel, entre parênteses, peças e partes empregadas ficam sujeitas ao ICMS. Item 15, serviços mais relacionados ao setor bancário, 16, transporte de natureza municipal e assim foi, né? São 40 itens, estudamos todos eles. Na página 219, eu trago a questão do CEPOM, que eu acabei de mencionar. STF declara inconstitucional o cadastro de empresas de fora do município. E eu trouxe aqui a lista de municípios que tinha ou CEPOM, ou SENI, ou RANFES, né? Niterói tinha o tal do DSR, né? Substituiu a RANFES e por aí vai, tá vendo? Temos a relação de municípios que tem RANFES, CEPOM. Ó, tem um município aqui, ó, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tal do DANFON. Né? Joinville é SENI também. Tá vendo? RANFES, CEPOM e por aí vai. Olha a quantidade de municípios. Então, pela decisão do Supremo, nenhum desses municípios poderiam mais exigir esses cadastros, né? Página 222, eu coloquei a Lei 6.319 do DF, tá vendo? O Governo do Distrito Federal. Não, aqui nós não temos, como eu disse, CEPOM, nem RANFES, nada disso. Olha o que diz o artigo 1º, gente. Contribuinte do ISS, ainda que imune ou isento, cuja sede ou matriz econômica seja estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no DF, mas que, por força de contrato, convênio ou termo, vise a prestação de serviço no DF em caráter permanente ou temporário, fica obrigado a inscrever-se no CFDF. Olha que coisa. Então, essa lei de 2014 exige de quem vem de fora prestar serviço aqui que ele tire uma inscrição. Marcos, essa lei é constitucional? Sinceramente, eu diria que não. Porém, aquela história. Não compete a nós brigarmos com o fisco. Quem vai brigar é o fornecedor que está se sentindo lesado por pagar 2 impostos. Ele é que vai brigar, não a gente. Né? Conclusão, aqui nós temos os nossos dados, o meu forma de entrar em contato conosco, que você já tem. Aí, na sequência, gente, olha só, eu fiz um quadro sinótico com alguns tipos de serviço. Lembra que a gente fez um exercício? Né? Eu fiz um exercício com vocês, explicando a retenção. Então, aqui veio, ó. Aqui, os tributos. IR, Contribuição Social, PIS, COFINS, INSS e SSQN. Então, aí vem. Mercadoria. Tributos federais, 2,5 ou 5,85, conforme o caso. ISS não reter, INSS não reter, ISS não reter. Vigilância, 9,45, 11% alíquota do município, reter. Limpeza, 9,45, 11% alíquota do município. Limpeza com material, 5,85, 11%, ISS alíquota do município. Serviço de construção civil, 9,45, 11% alíquota do município. Obra de construção civil, 5,85%, INSS não reter, ISS alíquota do município. Consultoria remota, 9,45, não reter INSS, não reter ISS. Tá vendo? Treinamento, manutenção de bens móveis, serviço de saúde. Então, nesse quadrinho eu trouxe vários serviços. E quando que você vai ter que reter tributo federal, INSS e o ISS.
Quadro sinótico prático acima tem como objetivo nortear a retenção da fonte de tributos e contribuições sociais nas contratações elencadas em cada coluna. Naturalmente, as questões relacionadas à forma de contratação, aplicação de material na prestação de serviço, compra de mercadoria com prestação de serviço, devem ser consideradas de forma individual e personalizada. Então, isso aqui é um quadro que dá um norte, ele não é determinante. Tem questões contratuais, quando a gente fala, por exemplo, obra de construção civil. Não há dúvida, 585 não é para reter INSS. E o ISS você vai reter conforme a alíquota do município. Mas, por exemplo, se a obra é de uma empresa do Rio e está executando essa obra para a Fiocruz do Rio, não há que se falar em retenção do ISS. Porque no Rio de Janeiro não há retenção do ISS. Né? Por quê? A Fiocruz no Rio não é substituta tributária. Tá certo? Então, é um norte dos serviços que a gente tanto tratou aqui para a gente ter como referência para os casos de ter retenção dos tributos federais, do INSS e do ISS. Tá certo? Bom, e na sequência, os slides como nós falamos. Né? Aí eu explico cada um deles, conforme a ordem dos assuntos. Eu falo dos documentos fiscais, a importância dos documentos fiscais. Olha, deixa eu ir lá para os... Retenção dos tributos. Ó, até aqui a página 234, eu trouxe os slides com as regras gerais, tá vendo? Aí quando chega aqui, vamos tratar só da retenção dos tributos federais, tá vendo? Os slides da retenção dos tributos federais. Aí, nos artigos, explicando cada um deles. Depois a retenção pelo INSS, aí cada um deles que a gente estudou. Da nota fiscal que eu dei, ó. Vendo? Com material aplicado, com VT, VA, VR. Tá vendo? Artigo 121, 122, 123. Dados no preenchimento da nota fiscal, detalhe por detalhe. Tá vendo? Retenção do INSS aqui ainda. Depois a retenção do ISS, de onde para onde, regra e exceção. Né? Todas as informações que nós trabalhamos no decorrer de todo o nosso curso. Aí aqui fizemos um resumo geral. Fiocruz, né? Em relação ao imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, trabalha com a IN 1234. Se a pessoa for imune ou isenta, ou simples nacional, declaração. Se for pessoa jurídica do artigo 4º, não haverá retenção. Tá vendo? Se a operação for do artigo 15, 19 a 22, não reter PIS, PASEP. Então, primeira retenção que a gente precisa pensar é a retenção dos tributos federais. Aqui está detalhado. Nesse quadro aqui eu digo, mercadoria e serviço. Primeiro a gente retém tributos federais. Depois, mercadoria só sofre retenção dos tributos federais. Ela não tem retenção do INSS nem do ISS. Só serviço que tem retenção do INSS e depois a retenção do ISS-QN. Então, a gente vai trabalhar com essa lógica. Primeiro, a retenção dos tributos federais, depois a retenção do INSS e vamos terminar com a retenção do ISS-QN. Né? E quadro a quadro eu vou explicando. Aqui eu dei uma ênfase maior à retenção dos tributos federais, né? Aqui eu resumi todas as retenções. Aqui eu resumi todas as retenções do INSS, Instrução Normativa 971, 11%, a Lei da Desoneração 3,5%, né? E o ISS-QN, né? A retenção pela Lei Complementar 116 de 2003. Então, coloca aqui a questão da base de cálculo do serviço, material e tudo mais. Então, fechamos o nosso manual com 245 páginas. Né? Então, temos bastante informação e eu acredito que da forma como nós apresentamos o manual, isso com certeza vai facilitar a vida de vocês. A Rebeca coloca aqui, Marcos, fiquei na dúvida com relação a este quadro. Se o contrato de manutenção de imóveis, deixa eu ver aqui, tem mais.
Se o contrato de manutenção de móveis tiver mão de obra residente na Fiocruz, não retém INSS? Então, Rebeca, olha só. Artigo 118, inciso 14. O que fala lá no artigo 118, inciso 14? Vamos lá no manual. Vamos no manual. Aproveitar a pergunta da Rebeca, a gente consulta o manual. Vamos lá. Olha aqui. Deixa eu visualizar ele aqui com vocês. Tela cheia. A pergunta é INSS. Então vamos lá. A norma, né? Artigo 118. Artigo 118 vai estar aqui na página. Deixa eu verificar. Artigo 118 vai estar na página 127 do manual, inciso 14. Manutenção de instalação de máquinas ou de equipamentos, né? Então, está incluso aqui a manutenção de qualquer bem móvel, quando indispensável seu funcionamento regular e permanente, e desde que mantida a equipe à disposição da contratante. Então, você acabou de dizer que fica aí o técnico residente no local, ou seja, se tem equipe que fica à disposição aí, então haverá a retenção do INSS, né? Manutenção de bens móveis, quando fica o técnico residente no local, a gente faz a retenção do INSS normalmente. A Michele, professor, tendo sido derrubada a consulta ao CEPOM no Rio de Janeiro, o serviço prestado pelo Estado deveremos reter apenas os que estão listados no artigo 3º, sendo os da regra? Então, Michele, sendo derrubado o CEPOM, no Rio de Janeiro, na verdade, você não faz retenção de serviços nem da regra, nem da exceção realizado no Rio, tá? Todos os serviços realizados no Rio, seja da regra ou da exceção, você não retém. Qual que você vai reter? Os serviços que forem realizados fora do Rio de Janeiro e que façam parte da responsabilidade universal, que estejam lá naquele parágrafo 2º do artigo 6º. Aquelas 13 hipóteses da exceção. Então, as 13 hipóteses da exceção você retém e recolhe para o município onde o serviço for prestado. No Rio de Janeiro, vocês não fazem retenção nem de quem é de fora, nem de quem é de dentro. Certinho? Tranquilo? Esse manual, gente, como eu falei, o nosso objetivo com ele é fazer com que vocês... fala não retém, por isso que estranhou. É porque lá não tem equipe à disposição. Tá lá só como... Por isso que eu falei assim. O pessoal pergunta assim, lembra que eu sempre mencionei isso? Professor, não tem uma tabelinha? Eu coloquei uma tabelinha como exemplo, mas veja, tem uma série de nuances que, se eu tratar essa tabelinha como ponto final, eu acabo me encrencando. Então, ela é só o norte. Então, manutenção de bem imóvel não retém. Agora, e se tiver equipe à disposição? Retém. Então, eu nem gosto muito de colocar quadrinho, eu coloquei mesmo, como eu falei, só para dar uma ideia e a gente trabalhar essas contratações, e aí a gente vai, vamos dizer assim, especificando cada vez mais e ampliando. Pela minha vivência, desde a época da IOB, a gente tinha na época lá o calendário objetivo de obrigações. Por mais que a gente tentasse dar todas as informações, sempre ficava um ponto ou outro que depende da contratação, né? Depende das peculiaridades do contrato. Tem uma série de variáveis que podem determinar se vai ou não haver a retenção. Então, entendam esse quadro de forma extremamente objetiva. Quando eu falei, por exemplo, manutenção de bem imóvel, é só manutenção de bem imóvel, ponto. Se for manutenção de bem imóvel com algum detalhe, já não vale. Quando eu falei obra de construção civil, é obra de construção civil, ponto. Né? Quando eu falei lá limpeza, é a limpeza, ponto. E se tiver material? Tanto que eu coloquei limpeza com material, justamente porque são diferentes. Tá certo? Lógico que, como eu disse no início,
nunca a gente vai conseguir ter algo assim. Pronto, isso aqui é um negócio perfeito, né? Você nunca mais vai ter problema em matéria de retenção. Não. Ele vamos dizer assim, a gente tenta fazer com que ele se torne o mais próximo da perfeição possível. Mas ainda fica faltando um detalhe ou outro, né? Eu tenho sempre tratado com a Lourdes, com a Luciana, tem sido os meus contatos mais, vamos dizer assim, diretos, né? E até estava conversando com o Ronaldo, a gente vai, se a Lourdes, se quiser, viu, Lourdes, que a gente disponibilize ele no layout da Fiocruz, para que vocês possam enquadrar no layout da Fiocruz, a gente manda o arquivo do manual aberto para que vocês enquadrem dentro de uma manualização própria da Fiocruz, né? Porque essa maneira que nós mandamos é a maneira do Grupo Inteligência fazer. Mas, de repente, vocês têm algum critério mais específico, a gente disponibiliza ele em aberto para que vocês possam produzir dentro dessa manualização de vocês, tá? Estamos abertos à disposição para isso. O Ronaldo também acabou de me dizer que já estão prontos os certificados, então vocês todos vão receber o certificado com louvor, né? Que participaram ativamente do todo o treinamento, né? Você vê hoje, num dia como hoje, que a gente está fazendo o fechamento, está todo mundo aí firme e forte, né? Participando conosco. Quero agradecer a confiança depositada em nós pela Fiocruz e toda a equipe, né? Todos vocês, dizer que continuamos à disposição, o que precisar, estaremos sempre procurando ajudar da melhor maneira possível. Esperamos com esse trabalho ter contribuído e ajudado no desempenho da atividade de vocês. Um beijo grande no coração e até uma próxima oportunidade com fé em Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente, com muita saúde, que esse ano 2022 seja realmente um ano espetacular, maravilhoso, que a gente tenha nele tudo aquilo que a gente não pôde ter nesses 2 anos passados em função da pandemia, que a gente consiga recuperar aquilo que a gente deixou de fazer ou de ganhar, né, nesses anos passados, que seja realmente um ano de rompimento, de avanço, de conquista e de sucesso. Muito obrigado. Com a palavra, minha amiga Lourdes. Oi, gente. Boa tarde. Eu queria que a Luciana abrisse aí também a câmera, se ela puder. Se não tiver problema. Estou vendo que a Beatriz colocou aí o formulário, né, para o pessoal preencher. Por favor, não deixe de preencher. Bom, primeiro momento, assim, eu quero agradecer, né, aí tem sido, né, e foi muito importante o treinamento e a participação de todos durante os 3 meses anteriores e hoje, né, para que a gente pudesse estar alcançando aí com êxito que é esse manual. Estou entendendo que mesmo que a gente coloque no formato da qualidade, a gente aqui está validando o manual, que é exatamente tudo que foi aplicado durante todo esse treinamento, de forma que a gente tenha aí um conhecimento unificado na Fiocruz, né? Esse foi o grande objetivo nosso, essa foi a sacada que nós tivemos para percorrer esse caminho que está sendo árduo aí do FDI, né? Quero agradecer a Luciana aí, que me ajudou tremendamente aí para que a gente pudesse estar aplicando esses módulos, né? Aplicando esse treinamento. Minha parceira, aí, se não fosse isso, a gente não dá para, né, estar em todos os lugares, e ela me acompanhou, agradeceu o SGT. A nossa coordenação, a Flávia, né, ela não está aqui no treinamento, mas se não fosse, né, a adesão dela a essa ideia, que está sendo uma ideia que foi financiada 100% com o orçamento da COGEAD, para atender toda a Fiocruz, e isso é que a gente tem uma parceria, né? Ela foi a financiadora aí dessa ideia,
para que a gente estivesse percorrendo esse caminho aqui, que não é o final, né? É uma jornada, viu, gente? Aqui a gente tem representantes de diversas unidades e tem sido uma jornada. Então, desde 2017, o nosso colega Carlão, ele não está aqui, né, nesse momento conosco aqui no treinamento e na entrega do manual, tem percorrido esse caminho em conjunto comigo, em conjunto com a Luciana. Agradeço a equipe aí do SETES, agradeço a equipe aí também do SAREC, que está aqui conosco. E a gente está desde 2017. Então, por que eu pedi o Marcos para eu poder dar uma palavrinha aqui, né? Porque certamente vocês estão aí se perguntando assim, cara, é abril, e agora? Né? Cadê o web service? Cadê o sistema? Como é que eu vou colocar essas notas? Como é que vai ser gerado o DARF único? Como é que vai ser o recolhimento? E aí, né, são aquelas dúvidas. Então, a gente está nesse projeto aí, desde o ano passado, recebi algumas empresas para que eu pudesse estar viabilizando, sempre com o aval da nossa coordenação, um sistema que fosse disponibilizado para todas as unidades da Fiocruz e pudéssemos aí, cada unidade está embutindo suas notas de serviço para que as retenções fossem explanadas nesse sistema, encaminhamento para a matriz e a matriz fazer o FDRINF, né? O encaminhamento do FDRINF através de um DARF único. Então, eu estou compartilhando com vocês a nossa experiência. Eu retornei de férias na segunda-feira passada e a negociação que eu achei que tivesse bem encaminhada, né? Não teve o sucesso esperado e aí nós estamos reiniciando isso. Então, conversamos novamente com a coordenação, com o GETIC, né, porque é algo que tem o envolvimento da informática, e estamos encaminhando aí via Fiotec, projeto e tal, tentando viabilizar esse sistema. Mas o que vai ocorrer, né? Nós vamos precisar realmente que todas as unidades primeiro já estejam, né, através desse treinamento, alguns já fazem parte de outros grupos aí, verificando como é que se dá isso na prática, né? A gente sabe que existe um módulo que permite até 100 registros, né? Da própria Receita, o que não atenderia a Fiocruz no seu montante, que os nossos registros são mais de 200 por mês, né? De toda a Fiocruz. Mas um passarinho verde disse que é possível que mude alguma coisa pela Receita e que o FDRINF, em vez de ser feito num único CNPJ, né, que é o da matriz, cada CNPJ possa fazer o seu. Então, já é um caminho que, se for isso, as 100 notas que você pode imputar ali pelo ECAC, atenderia, né, a cada unidade. E uma das coisas que a gente está torcendo também é que o cronograma seja aí, né, alterado. Não para que a gente pare de fazer o que está fazendo, né, que eu já tenho um andamento, que vai ser feito via Fiotec, que foi o caminho, né, que a gente viu, não para que isso pare, né, mas para que a gente tenha um cronograma um pouco mais amplo e fazer a coisa da melhor forma possível. Então, todos que estão aqui vão ser procurados, né, para essa mobilização, tá? A gente, assim que a gente conseguir essa questão do sistema, a gente vai ter que fazer disseminação, vai ter que fazer treinamento, as unidades, dentro de cada unidade, né, dos seus CNPJs, talvez seja até mais fácil para vocês, porque as entradas, a unidade descentralizada é uma única entrada, então isso talvez seja mais fácil. No nosso CNPJ, o trabalho sempre é maior por causa dos
das nossas fontes de entrada de nota fiscal de serviço. Então, era mais para dar assim, um panorama para vocês, né? Validamos aqui o manual e estamos persistindo, né? Todos os dias, mas é todos os dias mesmo, na busca aí da gente fechar esse sistema para que possamos atender toda a Fiocruz, tá? A gente não fez algo individualizado, a gente está procurando fazer algo que seja para atender toda a Fiocruz. E aí, na hora que a gente estiver com isso, pode ser que na sua unidade, mas eu já tenho um input, né? Vai ser uma conversa entre a empresa, a parte de TI, a gente e a unidade. Eu já tenho aqui um sistema. Ok, esse sistema gera isso aqui, tá? Tem como fazer essa extração, né, para o sistema novo? E é assim que a gente vai trabalhando, tá? Então, era mais para passar e dividir, né, com vocês isso que tem todos os dias, né, tem estado sobre a nossa cabeça, mas que eu vou precisar extremamente que as unidades estejam envolvidas aí no momento que a gente estiver com esse sistema aí. Não precisa me esperar. Se você tiver uma solução mais ágil, se você já tiver a solução, traz para a gente, né? Traz aí, né? Eu acho que isso que a gente também precisa, porque nós somos Fiocruz, né? Então, às vezes vocês têm determinado conhecimento ou facilidades e pode trazer soluções que, de repente, poxa, a gente não pensou, né? É possível. Então, tem solução? Me chama, vamos conversar, vamos marcar um bate-papo, porque às vezes a sua ideia, a sua solução pode definir aí um caminho mais fácil para toda a Fiocruz, tá? E uma outra coisa, para aqueles que estão também aí, né? A gente sempre fica, e o ICMS? E o ICMS, né? A gente procurou primeiro, vamos fazer assim, fazer por parte, terminamos aqui o manual, tá? E agora a gente vai continuar no nosso processo de desenhar um projeto preliminar para dar andamento numa petição para imunidade subjetiva da Fiocruz. É isso? Falei certo? Estou aprendendo. Imunidade subjetiva da Fiocruz, que é algo que a gente está perseguindo, mas não dá para a gente, né, pegar tudo de uma vez. Então, terminamos aqui esse treinamento, terminamos o manual, vou agora dar continuidade nessa questão do sistema web service para a gente atender o EFD Reinf e vamos perseguir aí esse projeto preliminar para tentar a viabilidade, e nós vamos conseguir a imunidade subjetiva da Fiocruz aí para que a gente consiga eliminar esses questionamentos todos de ICMS que nos atormentam aí, eu acho que mais de 100 anos. Eu sou novinha perto desses 100 anos da Fiocruz aí, muito mais, tá? Então é isso. Muito obrigada, Marcos, pela sua parceria também, que, cara, não posso nem, assim, aqui expressar, né? Com certeza, eu acho que na nossa história, né? Eu posso falar aí para a Luciana, para a equipe, que na nossa história, isso daí, eu falo assim, eu vou colocar essa patente no ombro. Obrigada, tá? Obrigada a todos aí nessa tarde. Luciana, Eu também. Concordo. Oi, Luiz, também queria agradecer. pode abrir a câmera. Marcos. Porque minha câmera não está muito boa, não vou abrir, não. Tranquilo. Não, é que ela está meio rachadinha, não vai ficar legal. Olha, eu queria agradecer o Marcos, né, a todos os nossos colegas aí que participaram, né? Foi um treinamento complexo, foi longo, mas valeu muito a pena, tá? E mais uma etapa, né, que nós concluímos, né, buscando sempre, né, melhorias no nosso processo de trabalho. Então, agradeço também a Lourdes pelo reconhecimento, a toda a equipe envolvida, a Beatriz também, que ficou sempre aí, dando o maior apoio para a gente. Todos os dias, a Beatriz agora está expert em tributos, ela também não é da área dela, mas ela acabou, né, participando do curso. Então, muito obrigada a todos, tá? Marcos, parabéns pelo manual, ficou muito bom.
E, por mim, né, já estamos validando, tá tudo certo, tá? Um abraço. Maravilha. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Luciana. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos vocês. Estamos sempre aqui à disposição da Fiocruz e todos vocês que já consideramos como amigos e parceiros de trabalho. Obrigado mesmo de coração. Ok. Obrigada. Estamos encerrados agora. Isso aí é a Bíblia, a nossa Bíblia, né? Consulta